Bom dia pessoal, hoje eu vou repassar várias dicas aí no correr do vídeo, também vou responder a pergunta de um colega que me perguntou aí nos comentários se o azulão para cantar bastante é preciso ter uma fêmea, se não tiver ele não canta. Acompanhe o vídeo, preste atenção para que você entenda de que forma realmente funciona, principalmente se você não tem experiência na criação de azulão. Para que você entenda um pouco mais, vai ter várias dicas aí no correr do vídeo. O vídeo não vai ser só sobre esse tipo de assunto. Bom, pessoal, primeiramente respondendo a pergunta do colega aí, não. Azulão não precisa de fêmea para ter um desempenho satisfatório. Alguns azulões, por o dono às vezes viciar o pássaro demais, ele fica dependente de uma fêmea. Se não tiver a fêmea, ele não vai cantar. Mas quando isso vem acontecer, a culpa é do criador. Se digamos um exemplo, se você cria um azulão aí de novo, sem estar esfregando fêmea nele, sem estar colocando fêmea nele, sem estar esfriando o azulão, dando encosto um com o outro, ele vai crescer aí naturalmente sem necessidade de fêmea para cantar e vai ter um desempenho bastante satisfatório. Ou às vezes até você já retira o pássaro ali da natureza brabo, um azulão já azul, adulto, você faz o procedimento de amansar, faz o procedimento de foguear. Às vezes não tem necessidade de você estar colocando a fêmea no pássaro e mesmo assim alguns criadores ficam ali viciando o pássaro. O pássaro ele vai ficar dependente da fêmea. Quando você não tiver uma fêmea, ele não vai cantar mais. Quando você passar 4, 5 dias aí sem estar mostrando a fêmea para ele não vai cantar mais. Estou falando isso, pessoal, porque isso é um manejo que alguns criadores de azulão aplicam no pássaro, fazem com que o pássaro fique dependente de fêmea. E azulão, para cantar satisfatoriamente, cantar aí o dia todo, não precisa de ter fêmea não, pessoal. Precisa-se do manejo certo e o manejo correto com o pássaro. Eu tenho esse azulão aqui, tenho outro pareia desse aqui em casa. Eu também tenho uma fêmea, mas é como eu já repassei em vários vídeos, vou reforçar novamente. A fêmea é como se fosse uma carta na manga, caso eles venham esfriar, porque eles são fêmeiro, pessoal. Se você tiver um azulão aí na sua casa que não é fêmeiro, não aceita a fêmea, de nada vai adiantar você ter uma fêmea. Se você mostrar uma fêmea a um azulão que não seja fêmeiro, às vezes você pode até esfriar o seu azulão aí. Eu não indico de forma nenhuma. Primeiramente, você observar se o seu pássaro é fêmeo, caso você já tenha um azulão e pretenda adquirir uma fêmea, achando que se você adquirir a fêmea, você vai melhorar mais o gás do azulão. Primeiramente, você tem que se certificar que seu azulão é fêmeo, senão de vez de você foguear ele mais, fazer com que ele cante mais, você vai fazer o pássaro entupetar e esfriar, pessoal. Tem azulão aí, quando ele não é fêmeo, que você mostra a fêmea para ele, imediatamente ele entupeta ali, ele já esfria logo. Alguns que não são fêmeos. O que você pode fazer para você ter um azulão sem necessidade de estar colocando fêmea para o pássaro direto e mesmo assim o seu azulão cantar aí satisfatoriamente? Primeiramente, pessoal, você vai observar, se seu pássaro não for um pássaro fêmeo, um azulão fêmeo, você vai ter que ter um cuidado redobrado com esse pássaro. Para quê? Para você não esfriar esse azulão. Porque um azulão, quando ele não é fêmeo, se ele vier a esfriar, é muito complicado às vezes para você fazer ele foguear novamente, principalmente se ele entupetar. Se caso ele vier só abaixar a tonalidade do canto, der uma esfriadazinha ali de leve, sem entupetar, sem arrepiar a cabeça, às vezes você consegue solucionar o problema. Mas se você pega um azulão sem ser fêmeo, o pássaro aí canta bastante, é um pássaro que tem um desempenho satisfatório. Você às vezes pensa que o pássaro todo azulão aí é de encosto um com o outro, você pega um azulão desse sem ser fêmeo, vai dar um encosto com outro azulão, às vezes você já tem na sua casa, ou às vezes você tem um colega que chama você para dar um encosto, às vezes induzindo você ao mal, sabe às vezes que o pássaro dele tem uma fêmea em casa, às vezes, pessoal, não direto, às vezes alguns criadores, pela inocência de não ter o conhecimento sobre a espécie, acha que porque, digamos um exemplo, você tem um colega, você vê seu colega sempre dando encosto no azulão dele. Você adquiriu um azulão, você não tem experiência com o azulão, você vai achar que o dele briga por
porque tem fibra mesmo, não necessita de fêmea. E quando você vai ver, ele tem uma fêmea em casa para estar dando gás ao pássaro. O pássaro dele é um pássaro femeiro. Você adquiriu um azulão bastante brigador, não bastante cantador, um pássaro que tem um desempenho aí satisfatório, mas o seu pássaro não é femeiro. Ele chamou você para dar um encosto, consequentemente, na malícia dele, ele já com a malícia, você na inocência foi, deu um encosto no seu azulão, esfriou o seu azulão. Seu azulão não é femeiro, de nada vai adiantar você colocar uma fêmea, só vai agravar mais o quadro aí, pessoal. Azulão sem femeiro, não é bom colocar nem o piado da fêmea para ele ouvir. Cada vez que você coloca o piado, se ele tiver frio, ele vai esfriar mais ainda. E se ele tiver fogoso, cantando demais e ele não for femeiro, você ficar aí tentando colocar piado de fêmea para ele, você pode chegar a esfriar o seu pássaro, fazer sua ave entupetar. O segredo é esse aí, pessoal. Não precisa de fêmea para você ter um azulão. Essa é a resposta do colega. Não precisa de fêmea para você ter um azulão cantando bastante. Você pode ter um azulão frio ou até folgoso mesmo, cantando bastante, sem ser femeiro. Aí você pode ter, desde que você tenha esse manejo correto. Se você tiver um azulão que seja bastante femeiro, ele seja um pássaro que já está aí dependente da fêmea, digamos assim, você adquiriu de alguém, o antigo dono do pássaro adoeceu a ave, que isso é quase que uma doença que o pássaro fica ali dependente daquilo ali. É como se o pássaro dependesse de um medicamento, de alguma coisa para cantar. Ele depende da fêmea. Se não tiver a fêmea, ele não canta. Então isso aí, pessoal, não é o manejo certo. Eu tenho aqui em casa, mas não fico colocando para os meus pássaros. Eu mal deixo eles ouvir ela chamando ou cantando, que a fêmea também canta. Ela fica bastante afastada, já para não haver esse tipo de necessidade, para eles não se dependerem dela para cantar. Todos eles cantam bastante, cantam aí satisfatoriamente através do manejo que eu faço com eles, sempre evitando de estar mostrando a fêmea, sempre evitando de estar dando aqueles encostos aí desnecessários, nem galo de campina, nem azulão. Não tem necessidade de você estar mostrando um pássaro ao outro para ele cantar, principalmente o azulão. O azulão aí, o que ele quer para ele cantar é uma certa distância de um para o outro. Caso você venha aproximando essa distância e o pássaro, o azulão, venha ouvindo essa tonalidade mais alta, isso com o passar dos dias, o azulão tem a tendência de um dos dois baixar a guarda, pessoal. Às vezes você pode até, alguns cabeça dura, falar até assim: ah, isso é besteira, que eu tenho dois azulão aqui que canta bem pertinho um do outro, canta de cara um com canta, pessoal. Um azulão canta de cara com o outro se você colocar. Agora você vai deixar o pássaro de cara um com o outro direto aí na sua casa? Você pega um azulão para você ter uma ideia, para você ver que o que eu realmente estou falando para você aqui faz sentido e realmente é certeza. Você pega um azulão aí cantando bastante aí, que você adquiriu de alguém, às vezes você já tem outro aí, você coloca um em uma distância, digamos, na sala da sua casa, você coloca o outro aí em uma distância de 4, 5 metros aí, 2, 3 metros no máximo aí, e coloca uma tauba no meio e deixa eles aí cantando. Um vai cantar, o outro vai responder, um vai cantar, o outro vai responder. Quando passar aí uns 4, 5 dias, 8 dias no máximo, aí você vai perceber um dos dois baixar a guarda, baixar a tonalidade. E em seguida aí eu tenho certeza que ele vai entupetar, pessoal. Azulão é o seguinte: você quer ter um azulão para cantar direto, sem necessidade de estar arrepiando, entupetando, esfriando, mantenha a distância certa aí. O correto é um azulão na sala, o outro na cozinha. Sem estar mostrando um pássaro ou outro, você vai ter um azulão cantando aí direto na sua casa.